Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um pouco sobre história. Nós vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre um livro apócrifo que eu considero que tenha verdades e mentiras, tá? Ou que foi deturpado, mas é um livro necessário para nós enxergarmos uma batalha entre um apóstolo e um mago que voava. E hoje nós temos documentos oficiais e o reconhecimento da Igreja Católica sobre os padres e bispos que flutuavam e voavam durante a missa, tá? Então simplesmente nós vamos falar sobre a origem desse problema, nós vamos falar casos documentados reconhecidos pela Igreja Católica e nós temos muito mais assunto para falar. Por exemplo, nós temos para falar sobre os não-humanos na Índia, onde a Igreja Católica começa a pegar uma linhagem não humana, tá? E isso gerou uma certa polêmica sobre monges, padres e bispos que não tinham uma linhagem humana, mas sim uma linhagem de licantropia, ok? Que gerou controvérsia na Igreja Católica e depois foi abafado o caso. Nós temos os dragões de Roma e Jerusalém, ok? O que é o dragão de Roma e Jerusalém? Tá? É o dragão do Apocalipse, é o dragão que significa a antiga serpente. Aí de fato eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que aquele livro... Você já ouviu falar... Eu quero até te fazer uma pergunta, você que está me assistindo. Você já ouviu falar sobre Games of Thrones? Guerra dos Tronos? Você já ouviu falar sobre esse livro, sobre essa série, sobre esse filme? Então, simplesmente ficou muito famoso no mundo inteiro, né? E as pessoas, eu não lembro se era George Martin que escreveu sobre essa façanha, mas o pessoal associa o escritor do livro a um gênio. Nossa, o cara escreveu um livro de fantasias e não sei o quê, e tem a tal de Daenerys Targaryen, que doma dragões e não sei o quê, uma história de Guerra de Tronos. Pois bem, aí você pensa assim, nossa, o cara tem uma imaginação absurda, porque, sem brincadeira, é desse tamanho o volume de obra literária sobre esse conto antigo, medieval. Aí você fala o seguinte, como é que esse cara conseguiu pensar nisso? Será que ele pensou nisso? Ou será que ele tinha informação privilegiada? Ou será que esse cara tinha acesso a algum documento da Biblioteca de Alexandria em Roma, que hoje está na posse do Vaticano? Então, simplesmente, Games of Thrones nada mais é do que uma descrição de Roma antiga. Porque a família Targaryen está presente em Roma e eram os domadores de dragões presentes em Roma, documentos oficiais. Então essa história de Games of Thrones originado de Roma, tá? Não tem muita descrição e diferença disso. O cara simplesmente botou a mão em informação privilegiada e decidiu transformar isso em fábula para o mundo inteiro, cujo documento era originalmente real, tá? Então nós temos os dragões de Roma e Jerusalém, nós temos o fenômeno de bilocação, onde você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Óbvio que isso é magia negra, eu vou explicar para você poder entender que estão se difundindo isso no mundo. A resistência ao fogo, pessoas que não pegam fogo, não queimam com fogo, teletransporte documentado de freiras, padres, bispos. Nós temos casos reais de homens que voam. Por exemplo, os filmes de Superman do passado ficaram muito famosos. Um homem que tem super força, mas principalmente ele voa. E será que isso foi tirado da imaginação de alguém ou os caras já voavam há muito tempo? A Igreja Católica reconhece o fenômeno de levitação e voo humano, tá? Só lembrando isso aqui. Nós vamos falar sobre o templo que flutuava, porque num dado momento em Roma chegou um templo voando lá. Nós vamos falar sobre isso. Então tudo isso nós vamos falar, ok? Se você não é aluno do conteúdo premium que eu venho entregar aqui, tanto no YouTube, eu entrego uma pequena parte,
quanto na área de membros eu entrego 100% do conteúdo. Assim que você baixar esse e-book pelo Telegram, tem links na descrição, tanto para o Telegram quanto para o conteúdo premium. Você vai lá e clica, tá? Igreja Primitiva, ou digita isso no Google. Quando você digitar, vai aparecer, isso aqui é o conteúdo premium, eu já vou falar sobre isso, vai aparecer essa página aqui. Você clica em Quero Fazer Parte. Fazendo parte, você vai receber o Netflix de conteúdos, tá? Aí tem um e-book do conteúdo premium, tá? E o e-book do conteúdo convencional, ok? E você tem um vídeo que já é legendado para você poder assistir, tá? Então o conteúdo premium é assim, você escolhe o conteúdo que você quer assistir e junto com o conteúdo que você vai assistir tem os e-books premium para você poder baixar. Lembrando que eu atualizo o conteúdo premium periodicamente, então já tá com muito conteúdo legal por lá. Enquanto no YouTube o vídeo é 20 minutos, no conteúdo premium é 1 hora, 30, 40 minutos, tá? Importante eu falar isso aqui pra você. E claro, óbvio, se você quiser se tornar aluno do Como Vencer Todas, em 2021, é só você acessar, e se você se tornar aluno, tá? Eu vou retribuir você com 2 bônus, que é Frequências e Vibrações, o meu curso que eu falo sobre isso, com referências do Dr. Lai Ribeiro, Enéas Carneiro, Masaru Emoto, e também o conteúdo premium. Então, se você adquiriu Como Vencer Todos, você recebe esses 2 cursos, esses 2 conteúdos prêmios para você aí como bônus, tá bom? Bom, falado disso, o que você vai aprender hoje? Primeiro, eu vou comentar sobre o apócrifo de Pedro, que em certas partes é real, mas em certas partes é duvidosa. Porém, é necessário para entender a batalha entre um mago que voava e Pedro, tá bom? E nós vamos falar sobre os fenômenos de levitação aqui também. Apesar de ser um conteúdo premium, eu vou trazer aqui para você ter noção de como que funciona o conteúdo premium, tá? Esse livro aqui é um livro apócrifo de Pedro. Não é 100% verídico, tá? Muitos teólogos não consideram esse livro real. Eu, particularmente falando, eu já vi trabalhos de acadêmicos comprovando que isso aqui era real. Porém, de certo modo, tem coisas aqui que são absurdas. Porém, era um discípulo de Pedro que escreveu esse apócrifo aqui, tá? Eu vou começar lendo a Bíblia. Depois a gente pula para as partes importantes do livro apócrifo, tá bom? Olha só, se você pegar a sua Bíblia e você abrir em Atos, capítulo 8, versículo 9, fala sobre a história de Simão, o mago, tá? Que já praticava um certo tipo de feitiçaria desde Jerusalém e ele bateu em retirada para Roma. Nós vamos falar sobre essa versão que é oficial da Bíblia e a versão que é apócrifa, tá? Para você poder entender a batalha entre Pedro e o homem que voa, tá? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Na Bíblia não é contado sobre o que o Simão fazia na grande maioria das vezes, mas ele realizava grandes dons, inclusive o dom de voar, né? Você vê Superman, Homem de Ferro, Doutor Estranho, não sei se Doutor Estranho voa. Esses desenhos da Marvel, da DC Comics aí, praticamente Simão Pedro voava também, tá? Esses documentos oficiais reconhecidos pela Igreja Católica, tá? Não sou católico, não tenho vínculo com o catolicismo. Igreja Primitiva é um projeto que se denomina os ensinamentos dos apóstolos, sendo igreja sair para fora, eclésia, no seu sentido de originalidade, e primitiva dos apóstolos. Então eu ensino os ensinamentos dos apóstolos, não tem nada a ver com a igreja aqui, católica, evangélica, adventista, nada disso, tá? Tô fora desse meio aí. Então vamos lá, olha só. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E aí o pessoal acha que os bruxos não são batizados. Os bruxos eles usam e deturpam o nome de Deus.
Os bruxos fazem o mal em nome de Deus, tá? O que faz uma pessoa ser do mal ou do bem é a capacidade de reconhecer os erros. Se a pessoa não reconhecer os erros, ela acha que está fazendo o certo. E ela vai morrer por aquilo, acreditando que aquilo ali é o certo, tá? Então é essa capacidade de reconhecer os erros, que é uma humildade que depende do Espírito Santo em todos nós. Então, Simão também foi batizado, tá? E segundo Felipe, por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então Simão foi batizado por Felipe. Por quê? Porque Felipe também fazia vários milagres, tá? Quais eram os milagres que Felipe fazia? Os milagres que Cristo Jesus ensinara, que era cura da visão, de enfermidade. Para quê? Para que se testifique de Jesus. Por quê? Porque aí as pessoas vão começar a entender que realmente aqueles caras eram apóstolos de Cristo Jesus. Tá bom? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. É aquilo que eu falo. O João Batista já falava sobre isso, tá? Você faz o batismo em água, mas haverá um momento que o batismo ele é espiritual. Então, a verdadeira conversão de uma pessoa não é imergir numa água, meu amigo. Não é você ficar lá, você vai converter, não é isso. Tá entendendo? O verdadeiro batismo é aquele que você simplesmente aceita Jesus Cristo no seu coração. Esse é cravado no seu coração. Então o Espírito Santo ainda não tinha chegado naquela cidade, tá? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então Simão tentou comprar o Espírito Santo, né? Querendo ter poderes também, querendo ter poderes. Então Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. E qual foi a resposta de Simão? Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disserem. Então Simão não reconhece o erro, ele queria comprar o Espírito Santo. Brincadeira, né? Então Pedro, ele simplesmente tem o primeiro confronto com Simão, tá? Na região da Palestina, na região da Judéia. E aí Simão bate em retirada, ele é expulso de lá. E para onde que Simão vai? Para Roma. Então o texto ele termina aqui da Bíblia, mas não conta o que aconteceu com Simão, o mago, tá? Vamos ver a peripécia que Simão fazia em Roma, tá? Olha só, Simão ele era conhecido, tá, por voar sobre a cidade de Roma, levitar. E isso fazia com que as pessoas acreditassem nele, tá? Então olha só, há uma comoção na igreja com a chegada de Simão. Então o pessoal em Roma, até mesmo os crentes em Jesus, começaram a ficar comovidos com Simão voando pelos céus. Este realiza vários prodígios e conquista vários seguidores por meio dessa estratégia. Até mesmo Marcelo, que era famoso em sua época, apostatou de Cristo para seguir Simão, tá? Então Pedro vai lá, né, em Roma, pregar, e Simão, tá, não quer receber Pedro. Aí acontece toda aquela história que, de certa maneira, é um pouco duvidosa, mas, né, Simão, ele é reconhecido em Roma como um bruxo, e não como alguém divino de Deus. E aí Simão queria provar para toda Roma que ele estava certo, tá? Então olha só, o debate no Foro Júlio, tá? Finalmente, no dia combinado, né, houve um debate. Isso acontece com os apóstolos. Acontece debate, tá? Guerras, batalhas espirituais, batalhas entre bruxos e apóstolos, tá? Isso acontece. E foi marcada uma data entre Pedro e Simão para uma batalha, tá? E compareceram tanto Pedro e Simão diante daquele dia, tá? Diante de um magistrado e de várias pessoas para um confronto de palavras e milagres.
né, onde Pedro afirmava que Simão era bruxo, mago, e que aquelas obras não vinham de Deus. Porque não é os milagres que você faz que dizem que aquilo que você é ou aquilo que você acredita. Tem bruxos que conseguem voar, andar sobre as águas. Não é isso. O verdadeiro milagre é a aceitação de Cristo Jesus. Não adianta você praticar vários sinais, inclusive isso é falado, tá, em Apocalipse, que o adversário vai praticar vários sinais. Não é o sinal que simplesmente quer dizer que você é de Deus. Tá? Tem que tomar cuidado sobre isso. Então, beleza, né? Eles vão lá debater em um confronto de palavras e milagres. Simão ataca Jesus, tá? O senhor de Pedro, repudiando como simples judeu, condenado à morte. Pedro ataca a moral de Simão. Aqui tá meio errado. Pedro, ele ressalta que Simão fugiu de Jerusalém e agora estava em Roma. Lembrando que ele tentou comprar o poder do Espírito Santo, né? Beleza. Mais do que palavras, porém, o que as pessoas queriam ver era milagre. Então todo mundo lá, todo mundo estava em Roma, não estava nem aí para o que os caras falavam, queriam ver os milagres, né? Então vários deles sucederam. Desafiado pelo magistrado, Simão mata um servo falando ao seu ouvido. Já Pedro ressuscita à sua distância. Então, enquanto é como a mesma meretriz do passado. Enquanto um usa de sacrifícios humanos, o outro usa da ressurreição e da vida, tá? Então Pedro vai lá e ressuscita aquela pessoa para que eles possam crer nele. Em sequência, 2 outros filhos, né, são trazidos de volta à vida, né? E quando Simão fracassa em fazer o mesmo milagre, né, então Pedro vai lá e ele dá a cartada dele final num debate de ideias. Isso aqui é um livro apócrifo, tá? Pode ser que seja real ou não, mas retrata do que aconteceu depois que Simão bateu em retirada. Então, simplesmente, o Pedro, comprovando que ele era um homem de Deus, que ele era um apóstolo de Cristo, ele ressuscita as pessoas. Porque Cristo Jesus falou: eu estou indo embora, mas vou enviar para vocês o Consolador, o Advogado, o Espírito Santo, e vocês farão prodígios maiores do que eu fiz. E Pedro estava ressuscitando as pessoas. E aí Simão tentou ressuscitar também e fracassou. Porque o poder do diabo só mata, destrói e consome. E não edifica a vida de ninguém. Muito menos ressuscita dos mortos, tá? Então Simão fracassa em fazer o mesmo milagre. Pedro é declarado vencedor do duelo, tá? O que é importante eu falar aqui para você? Novos milagres são realizados por Pedro para ajudar as viúvas e outras pessoas, né, com necessidades da comunidade. E aqui Simão é o seguinte, mesmo derrotado no Foro de Julho, Simão continuou exercendo performance em Roma. Então Simão apanhou no debate, mas mesmo assim não se deu por derrotado, tá? Continuou fazendo suas performances em Roma. E quais eram as performances de Simão, o mago? Olha só o que ele falou, tá? Por isso ele prometeu realizar um ato grandioso, no qual voaria sobre a cidade diante de todos. No momento específico, ele começou o seu voo, mas diante da prece de Pedro, caiu no chão e quebrou a perna. Humilhado, foi expulso da cidade e morreu em Terracina, a cidade do Oriente. Então, Simão de novo fugiu de novo. Então, o que aconteceu? Simão queria convencer os romanos que ele era um homem de Deus e falou assim: eu vou voar sobre a cidade de Roma. Então, Simão começou a levantar o seu voo, voar nos céus, né? E aí que Pedro orou a Deus para que cessasse aquele voo. E se aquele voo fosse de Deus, ele não cessaria. E aí simplesmente foi lá e Simão caiu, quebrou a perna, tá? Foi humilhado e teve que bater em retirada. Então esse caso de voos, de levitações, já foi prescrito na Bíblia. Só que em Atos não é falado abertamente sobre isso, tá? Mas o motivo de Pedro contrariar Simão, o mago, é porque Simão fazia esses prodígios de levitação, voava, e convencia as pessoas à apostasia, tá? Então esse é um livro apócrifo. Parte dele é real, a batalha entre Pedro e Simão é real, documentos romanos, porém o livro apócrifo eu acredito que tem um pouco de exagero, tá? Bom, falado disso, quais são os casos reais de levitação e voos humanos? Aí você fala assim, será que esses caras são tudo doido? Será que alguém chegou lá e começou a inventar que os homens voavam no passado? Será que essas coisas eram doidas? Só lembrando para você que Simão Simão tinha como Deus o mesmo Deus que tinha os judeus do passado.
que era Baal, tá? Que era o deus mesopotâmico, e você conhece esses nomes horrorosos aí no YouTube, tá? Nos quais até eu no passado fui enganado. Yahweh, Yah, Yahweh, tudo isso aí é deus mesopotâmico, não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá bom? Então Simão era discípulo disso, tá? Bom, aí nós temos aqui os casos reais de levitação e voos humanos, né? Nós temos Francisco de Assis, que é tido como Santo ou São Francisco de Assis. Muitas pessoas já ouviram falar sobre eles, e tem até quadros de São Francisco levitando e voando também, tá? Inclusive, deixando isso bem claro para você aqui, tem um quadro que é o Francisco de Assis, ele tem um certo tipo de visão de um anjo de 6 asas que faz um estigma em suas mãos e em suas pernas. Então ele diz que aquele anjo era Jesus, né? Então Francisco de Assis, ele diz que teve um milagre com esse anjo, né? E que esse anjo fez com que ele tivesse estigmas nas mãos. E Francisco de Assis também voava. Lembrando que Assis, nessa região de Assis em Roma, na região ali do Oriente Médio, não é um lugar muito agradável não, tá? Só que, claro, você já vê a apostasia da Igreja Católica no passado. Só o fato de você acreditar que Jesus Cristo é um anjo já incumbe você o pleno pecado e a apostasia de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é Deus. Se você colocar como um anjo, você está recebendo o capeta como fingindo ser Jesus. Você não pode aceitar isso na sua vida, tá? Então ele vai lá e diz que Cristo era um anjo. Isso aqui eu boto bem atrás sobre isso. Só que, claro, tem registros de Francisco de Assis levitando e voando, tá? Durante uma dessas meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da festa de exaltação de Santa Cruz, no Monte Alverede, acompanhado do Frei Léo, Francisco viu a figura de um homem com 6 asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz. E à medida que continuava na contemplação, que lhe dava imensa felicidade, mas era sombreada de tristeza, né? Ou seja, o espírito dele estava sabendo que era algo errado ali. E aí começou com os estigmas dele. Só que, em certa ocasião, Francisco de Assis foi visto levitando enquanto fazia uma oração. Então era recorrente lá, Francisco de Assis, tá? Levitar. E Assis é uma cidade que você vai ver que tem um monte de gente que levita, tá? Então, assim, nós temos o Francisco de Assis como fenômeno de levitação reconhecido pela Igreja Católica. Eu deixei bem claro no começo do vídeo a batalha do apóstolo Pedro com Simão o Mago, que foi ocultado o verdadeiro motivo. Aí que eu venho falar para você. Por que que eu acredito que foi no Concílio de Nicéia. Por que remover essa parte da Bíblia? A parte em que Pedro batalha com Simão e Simão estava voando. Por que remover isso aqui da Bíblia? Por que tiraram que Simão voava e levitava? Por quê? Porque na Igreja Católica está cheio de gente que levita e flutua. Então simplesmente eles não podiam contrariar eles mesmos. E aí simplesmente eles foram lá e alteraram essa parte da Bíblia. Por isso está faltando uma parte falando que Simão voava e flutuava, né? Mas como os padres e bispos do passado voavam e flutuavam, a Bíblia não podia contrariar eles mesmos, tá? E tem gente que fala que eu sou católico ainda, né? Descendo a linha na Igreja Católica devido aos seus próprios erros. Então nós temos o Francisco de Assis levitando. Agora tem um aqui que realmente foi um dos mais famosos. Eu vou até ler, porque é exaustivo a quantidade de vezes que ele voou, tá? E ele era considerado um cara doido. Não pregava a palavra não, meu amigo. Não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, mas sim gostava de fazer prodígios, tá? Que é José de Cupertino, tá? Que virou São José de Cupertino, tá bom? Olha só, foi ordenado sacerdote em 1628. Ele foi então enviado para Madonna Graz Gravina, na Alpúdia, onde passou os próximos 15 anos. Após esse ponto, as ocasiões de êxtase na vida de José começavam a se multiplicar. Foi alegado que ele começou a levitar enquanto participava da missa ou ingressava na comunidade para o ofício divino, ganhando assim uma reputação generalizada de santidade. Então o pessoal via os caras voando e achava que era santidade. Mas ninguém leu os manuscritos antigos, né? Para saber quem que voava. Ele foi considerado perturbador por seus superiores religiosos. Os caras já sabiam. Quem era sensato sabia que aquilo ali era magia negra, né? E das autoridades da igreja. No entanto, acabou confinado a uma pequena cela, proibido de participar de qualquer reunião pública da comunidade. Só que vai vendo, tá?
Como se acreditava amplamente que o fenômeno do voo ou levitação estivesse relacionado à bruxaria, José foi denunciado à Inquisição, tá? Sob seu comando. Ele foi transferido de um convento franciscano da região para outra observação. Primeiro para Assis. E você vai vendo sempre padres, bispos e pessoas que voam em Assis. Sempre em Assis os caras estão voando por lá. Depois, brevemente, para Pietrarubia e finalmente para Fosbronn, né? Onde viveu sob supervisão dos frades. Frades é tipo magos, tipo monges, peço perdão, tá? Capucinos, né? É como se acreditava amplamente que o fenômeno do voo e levitação estivesse relacionado à bruxaria, né? Ele foi denunciar, tá? Deixa eu pegar a parte aqui. Olha só, numa véspera de Natal, o santo convidou alguns pastores para celebrar o nascimento do Salvador, né? Quando começaram a tocar gaita de foles e flautas, o santo soltou um grito de alegria e voou uma distância considerável no ar até o altar. Isso é a Igreja Católica documentando, o cara voando, tá? Isso é documento oficial. No ar até o altar. Ele permaneceu em êxtase por cerca de um quarto de hora, né? Embora ele estivesse no ar inclinado sobre várias velas. Então ele estava em cima de velas, não se queimava, e suas roupas não foram afetadas. Como de costume, todos os presentes ficaram surpresos com o milagre. Então o cara voava. Ele chamava as pessoas para a missa e, em vez de pregar a palavra, ficava lá com seus feitos milagrosos de voo, né? E tem casos desse cara voando assim, só documentado pela Igreja Católica 70 vezes. Que esse cara voou aqui, documentado pela Igreja Católica 70 vezes, tá? Então, simplesmente, ele realmente levitava. Só que, eu vou deixar até o documento para vocês aí, para vocês verem, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam mais a fundo, tá? Mas, é essa a questão que eu falo para vocês. O mesmo Deus do passado dos judeus é o mesmo Deus do passado que eu não sei nem como é que tá hoje, da Igreja Católica Antiga. É o mesmo, Deus mesopotâmico, meu amigo. É o mesmo, mudou nada. Não mudou praticamente nada, é a mesma porcaria. Então esses feitos já eram fazidos do passado, desde a época de Herodes, tá? Não, que Herodes, muito antes disso, tá? Então basicamente é o seguinte, o que eu quero que você entenda aqui. Na Bíblia, eu acredito que removeram parte de Atos sobre a batalha de Pedro com Simão, não quiseram falar o porquê aqui, que Simão foi expulso, não quiseram falar, mas Simão levitava e flutuava. Eu acredito que essa parte foi removida da Bíblia Vulgata, das primeiras Bíblias católicas, porque os caras que são padres, pastores, padres e bispos da Igreja Católica, os mais famosos, né, eles voavam. Então os caras simplesmente ficavam fazendo piruetas no ar, ficavam voando, levitando. Muitas pessoas atribuíam isso ao dom divino, só que a Inquisição Católica caçou esses caras a rodo, né? E assim, teve alguns que vieram bem antes da Inquisição. Então, simplesmente, a parte da Igreja Católica não reconhece esses caras como santos, mas sim como bruxos, tá? E vale lembrar que esses santos que são reconhecidos pela Igreja Católica são os mesmos santos de candomblé, mesmo santo de macumbaria. Só o fato de existir católico macumbeiro já é totalmente contraditório ao ensinamento de Cristo, tá? Então, simplesmente, é isso que acontecia no passado. Importante eu falar. A Igreja Católica teve um papel muito fundamental na pregação sobre a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Mas teve um lado escuro. E esse lado escuro, esses caras voando e fazendo piruetas no céu aí. Então os caras voavam de fato, é documentado isso aí, tá? E assim, teve batalha, né? A Bíblia fala sobre isso. Que basicamente esses feitos não são feitos divinos de Deus, tá? Os milagres que vieram na imposição de mão dos apóstolos de Cristo não correspondem a essa porrada de mago do passado que fazia misticismo e bruxaria. Então, nós temos aqui os fatos, tá? De pessoas que levitavam no passado. Isso era real, não tem que discutir sobre isso, tá? Mas, né, é um caso a se estudar. Então, pessoal, para o pessoal do conteúdo do YouTube aí, nós vamos chegar aqui, tá? Eu falei sobre o livro proibido, Atos de Pedro, tá? Quer dizer, eu deixei disponível para vocês, tá? Para vocês poderem estudar. Nós temos os casos reais de levitação de humanos, também temos aqui para você poder estudar. E para o pessoal do conteúdo premium, tá? A gente vai falar aqui sobre outros assuntos aqui que é mais importante neste momento, mas que não pode mais falar no YouTube, tá?
Então assim, pro pessoal do YouTube estou me despedindo, e para o pessoal da área de membros, né, da área do conteúdo premium ou do Como Vencer Todas, tá? Eu vou estar trazendo agora, não saia do vídeo, tá? A continuação dessa história aqui.